A questão de hoje é: quem é que realmente governava as congregações no primeiro século? A Sociedade de Teologia afirma que no primeiro século havia um corpo governante que geria todas as congregações. Esse corpo governante estava situado em Jerusalém. Por isso, Jerusalém era a sede e agia como que um corpo administrativo internacional que geria tudo. E apresentam como base bíblica Atos 15. Por isso, se havia um corpo governante no primeiro século, hoje tem que existir um corpo governante. Será isto verdade? Será que a Bíblia ensina mesmo que havia um corpo governante, um corpo de anciãos e apóstolos que governavam tudo, todas as congregações? É o que vamos ver hoje. Só para iniciar, a expressão corpo governante, esta expressão não é bíblica, nunca aparece na Bíblia. Isto é até uma expressão que é usada por grandes corporações, grandes empresas, grandes organizações. Um dos membros do corpo governante, que é o David Splane, ele fez um discurso na reunião anual e ele afirmou que o apóstolo Paulo visitou, foi à sede mundial em Jerusalém. Será que ele foi imediatamente para Jerusalém e disse: Bem, agora que sou ungido, posso fazer parte do corpo governante? Em 36 da Era Comum, ele foi à sede mundial em Jerusalém. Notem a afirmação que ele fez, que o apóstolo Paulo visitou a sede mundial. Em 36 da Era Comum, ele foi à sede mundial em Jerusalém. A sede mundial. Quando nós hoje ouvimos a expressão sede mundial, o que é que nos vem à mente? De certeza que nos vem à mente esta imagem. Esta imagem é as instalações em Warwick, nos Estados Unidos. Por isso, na nossa mente, sede mundial é uma grande construção, uma sede que gera tudo o que se passa nas congregações ao redor do mundo. Onde é que ele baseia esta afirmação? Atos 15. Vamos já ouvir o discurso do irmão Gates. Em Atos 15:2 lemos: Contudo, depois de muita discórdia e discussão de Paulo e Barnabé com eles, decidiu-se que Paulo, Barnabé e alguns outros subiriam a Jerusalém para tratar desta questão com os apóstolos e os anciãos. Os apóstolos e os anciãos em Jerusalém tomaram uma decisão que resolveu aquele assunto. Depois, informaram as congregações dessa decisão. Atos capítulo 16, versículo 4 diz: Ao viajarem pelas cidades, transmitiam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e pelos anciãos em Jerusalém, para que obedecessem a esses decretos. Os apóstolos e os anciãos em Jerusalém proviam constantemente alimento espiritual, orientação e ajuda prática para o povo de Deus no primeiro século. Eles compunham o corpo governante. Notem que ele primeiro começa por mostrar Atos 15:2 e diz que Paulo subiu a Jerusalém, Paulo e Barnabé, para consultar os apóstolos e os anciãos em Jerusalém para pedir um conselho sobre um assunto que surgiu. Ok, esta é a ideia. Pois ele faz a afirmação, eles, os apóstolos, os anciãos, formavam o corpo governante em Jerusalém. Eles compunham o corpo governante. E notem que foi mostrado Atos 15:2 e 16:4. Mas notem que foi mostrado estes dois textos, mas sem contexto. Isto é, nós não conseguimos ver os versículos antes e os depois e qual era o enredo de tudo aquilo que estava a passar. Por isso estes dois textos foram mostrados fora de contexto. E, obviamente, mostrado desta forma, lido desta forma, toda a gente mama isto. Não é? Que havia um corpo governante no primeiro século, com dois textos bíblicos. E notem, a única forma de poder usar estes dois textos para afirmar que existe um corpo governante é tirá-los do contexto. Vamos ver o texto melhor. Notem então Atos 15:2, né, que diz: Contudo, depois de muita discórdia e discussão de Paulo e Barnabé com eles, decidiu-se que Paulo, Barnabé e alguns outros subiriam a Jerusalém para tratar desta questão com os apóstolos e os anciãos. Ou seja, Atos 15:2, lido de forma isolada, qual é a conclusão que nós chegamos? Bem, houve uma discórdia lá na congregação de Antioquia, mas felizmente havia os apóstolos em Jerusalém. Nós vamos até lá para ver se eles nos dão alguns conselhos e sugestões para resolver este problema. Esta é a ideia que fica e esta foi a ideia que foi passada. Agora vamos ver Atos 16:4.
Ao viajarem pelas cidades, transmitiram aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e pelos anciãos em Jerusalém para que obedecessem esses decretos. Este texto, lido de forma isolada, qual é a mensagem que passa? Que depois da decisão que os apóstolos e anciãos em Jerusalém tomaram, então Paulo foi designado para ir a outras congregações com esta decisão. Olha, houve um problema na conversão de Antioquia, então os apóstolos decidiram isto, e então todos nós temos que obedecer a isto porque temos um ensino centralizado. Com 2 textos. E nós mamamos isto. Mamamos isto. Vamos então ver o contexto bíblico do livro de Atos com relação àquilo que se passava em Jerusalém. Vamos ver Atos, capítulo 11, versículo 2. E diz lá assim: Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que apoiavam a circuncisão começaram a criticá-lo, dizendo: Entraste na casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Pedro, quando foi a Jerusalém, ele lidou lá com irmãos cristãos, mas que estavam apegados à lei, à circuncisão. E teve problemas, porque Pedro entrou na casa de Cornélio, e teve problemas. Como é que é possível tu teres entrado na casa e comer com pessoas que são das nações e circuncisos? Jerusalém era a capital da Judeia, era a cidade santa, tinha lá o templo santo, a cidade de David, o Monte Sião, o centro do judaísmo, era ensinada a lei de Moisés, estavam lá os fariseus e os saduceus. Por isso havia em Jerusalém um espírito judaizante. E os cristãos apegavam-se constantemente à lei, lá em Jerusalém. E Jerusalém passou também a ser uma cidade onde se deu início à congregação cristã, porque foi lá em Jerusalém, Pentecostes 33 era comum, que Cristo derramou o Espírito Santo sobre 120 discípulos que estavam lá na sala do sobrado. Por isso, Jerusalém era a congregação mãe, foi onde surgiu então o Evangelho, e dali foi para outras regiões. Mas obviamente que Cristo não quis perpetuar a devoção a Jerusalém, porque agora a Jerusalém era espiritual, era a nova Jerusalém, que era composta por pessoas e não por templos de pedra. E embora Jerusalém fosse a congregação mãe, obviamente que Cristo não queria fazer da congregação de Jerusalém um órgão central de onde ele iria dar orientações para todas as congregações. Isso não tem qualquer apoio bíblico. Até pelo contrário, né? Devido aos problemas que a congregação de Jerusalém trazia, até seria benéfico que as orientações fossem dadas por outros meios, porque senão o Espírito Santo chegava ali e ficava travado por meio daqueles cristãos judaizantes. E a prova disso é que o apóstolo Paulo fez 3 viagens missionárias e ele iniciou as suas viagens missionárias da congregação de Antioquia, conforme mostra este mapa. A congregação de Antioquia, conforme podem ver, fica mais aqui acima, a norte de Jerusalém. E foi da cidade de Antioquia que o apóstolo Paulo fez as viagens missionárias. Por isso foi Antioquia que financiou, programou as viagens de Paulo, as 3 viagens missionárias. E quando o apóstolo Paulo retornava, ele ia para a congregação de Antioquia, onde apresentava os seus relatórios, e não na congregação em Jerusalém. Por isso, a congregação de Jerusalém ser a congregação mãe, sim, mas não era a congregação de onde vinham orientações. Não era. Não era. Isso acontece hoje até mesmo nas congregações da Sociedade de Vigia. Por exemplo, há zonas onde tem 3 e 4 congregações no mesmo sítio. Temos, por exemplo, em Odivelas. Odivelas tem lá um salão que tem 4 congregações: Odivelas, Memória, Pombais e Patameiras. E há uma congregação-mãe, que é a congregação de Odivelas. Mas a congregação de Odivelas não tem supremacia nem autoridade sobre as outras 3. Não tem. São independentes. Por exemplo, aí no Funchal, existe a congregação Funchal Central, Livramento, Lazareto e havia também a Bom Sucesso. 4 congregações. E uma delas era a congregação-mãe. Não me lembro qual era, mas vamos supor que era a Livramento. A Livramento, embora seja a mais antiga, não é a congregação que agora detém autoridade sobre as demais. Não, elas são independentes. E foi isso que se passou com a congregação em Jerusalém. Uma congregação foi formada, a congregação mãe, Jerusalém, tudo bem, mas ela não tem supremacia sobre as outras. E as outras não dependem das orientações que saem de Jerusalém. Conforme nós já mostramos, Antioquia foi de onde Paulo saiu para as suas 3 viagens missionárias. Por isso, o irmão David Splen, quando diz que Jerusalém é a sede mundial, aquilo que nós podemos dizer é que
Jerusalém realmente era a sede mundial dos problemas. Sim. Dos cristãos judaizantes. Sim. E vimos isso agora em Atos 11:2. Quando Pedro vai lá, arranjou problemas com eles. Só que isto não ficou por aqui. O problema repetiu-se. E vamos agora passar a Atos 15. E vamos fazer uma coisa que tem que ser feita antes de tirar alguma interpretação. Antes de ler textos isolados e chegar a uma conclusão. Temos que ler o contexto. Então, vamos ver o que é que se passou no contexto de Atos, capítulo 15, que levou Paulo e Barnabé a irem a Jerusalém. Vamos ler o versículo Atos 15:1. Alguns homens desceram da Judeia e começaram a ensinar os irmãos: a menos que sejam circuncidados segundo o costume de Moisés, vocês não podem ser salvos. Está aqui a falar de alguns homens que começaram a ensinar a circuncisão e que a salvação dependia da circuncisão. De onde é que eles desceram? Diz lá, da Judeia. Onde é que era a Judeia? Onde é que era a Judeia? Vamos ver no mapa onde é que era a Judeia. Temos a norte a Galileia, depois começamos a descer Samaria e temos então a Judeia, que está a verde. E qual é a congregação responsável pela zona da Judeia? Qual é? Jerusalém. Então, os cristãos que foram até a Antioquia a pregar a circuncisão vieram de onde? Por isso eram os cristãos de Jerusalém que tinham ido a Antioquia pregar a circuncisão. Onde é que começou os problemas? De onde? De onde é que vieram? De Jerusalém. Então o que acontece foi que estes cristãos foram até Antioquia, começaram a pregar, e isto chamou a atenção da congregação de Antioquia. Como é que andam aí cristãos de Jerusalém aqui a ensinar coisas destas? Isto é uma apostasia. Mas o que é isto? Agora estamos a pegar-nos ali outra vez. Então o apóstolo Paulo vai a Jerusalém porquê? Porque o problema surgiu em Jerusalém. Estes irmãos estavam à responsabilidade dos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Por isso Paulo vai a Jerusalém, porque o problema surgiu em Jerusalém. E o apóstolo Paulo até chega a mencionar este relato de Atos 15 na carta aos Gálatas. Se vocês notarem Gálatas capítulo 2, diz lá no versículo 1: Então, 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. Subi por causa de uma revelação e apresentei aos irmãos as boas novas que prego entre as nações. Ele está-se a referir aqui a Atos 15. E ele diz que foi a Jerusalém por meio de uma revelação. O que é que isto quer dizer? Que ele recebeu a orientação do Espírito do Cristo para ir a Jerusalém. Porquê? Por causa da questão que tinha surgido de falsos irmãos que estavam a pregar a circuncisão, que é visto no versículo 4. Mas essa questão surgiu por causa de falsos irmãos introduzidos sorrateiramente. Então Cristo, por meio de uma relação, fala com Paulo, vai a Jerusalém, porque os cristãos de Jerusalém estão novamente empolgados com a circuncisão. E parece que os apóstolos, os anciãos em Jerusalém, não estão a cuidar bem do assunto. Mas estamos a ver como é que as coisas estão a mudar. Cristo fala com Paulo, por meio de uma revelação, para ele ir a Jerusalém. Porquê? Porque havia cristãos judaizantes a promover o ensino da circuncisão. Porquê é que Paulo subiu a Jerusalém? Porque o problema surgiu em Jerusalém. Porque se este problema da circuncisão tivesse vindo de Éfeso, Paulo não tinha viajado a Jerusalém, Paulo tinha ido a Éfeso. Se tivesse surgido em Esmirna, Paulo tinha ido a Esmirna, não a Jerusalém. E ele dirigiu-se para falar com as pessoas responsáveis. Pois quem eram as pessoas responsáveis por aqueles cristãos que estavam a pregar a circuncisão? Eram os apóstolos e os anciãos em Jerusalém. Eles não estavam a cuidar bem do assunto. E Paulo teve que ir a Jerusalém. E notem que nesta altura, ele até repreende os apóstolos por, de certa forma, serem responsáveis por aquilo que estava a acontecer em Jerusalém. E ele diz isto na carta aos Gálatas, no capítulo 2. Ele diz assim no versículo 6. Porém, quanto aos que pareciam importantes, o que eles eram não me faz diferença, pois Deus não julga o homem pela aparência.
Esses homens bem conceituados não transmitiram algo novo. Ele estava a falar dos irmãos de Jerusalém, dos anciãos e dos apóstolos, que eles tomavam a dianteira. Que não lhes passaram nada de novo, ou seja, não fiquei nada admirado com eles. Até pelo contrário. Qual era o problema que estava a ver com irmãos da dianteira lá em Jerusalém? Ele menciona a partir do versículo 11, notem. Diz aqui: no entanto, quando Cefas chegou a Antioquia, opus-me a ele face a face, porque ele estava claramente errado. Pois antes da chegada de certos homens da parte de Tiago, ele comia com pessoas das nações. Mas quando eles chegaram, deixou de o fazer e separou-se dessas pessoas, temendo-os da classe circuncisa. Os outros judeus também se juntaram a ele nesse fingimento, de modo que até mesmo Barnabé se deixou levar pelo seu fingimento. Notem que está aqui a falar de 3 homens de autoridade: Cefas, Tiago e Barnabé. Os 3 entraram num fingimento por causa da circuncisão. Como havia ali muita força, havia ali muita pressão por causa da circuncisão, eles acabaram por ter um comportamento hipócrita, comportaram-se de maneira diferente daquilo que Cristo havia ensinado. E notem que a hipocrisia de Pedro foi muito maior. Porquê? Porque Pedro tinha recebido, por meio de uma revelação, para ir ter com Cornélio, para que ele fosse batizado em Espírito Santo. Por isso, por meio de uma revelação, Pedro tinha a certeza que os gentios não precisavam ser circuncidados, porque o Espírito Santo tinha sobre eles. Por isso é que o apóstolo Paulo enfatiza a hipocrisia de Pedro. Pedro, como é que é possível? Tu estás neste fingimento. Se até o próprio Cristo falou contigo que os gentios não precisam ser circuncidados. De certa forma, isto quer dizer que os apóstolos e os anciãos em Jerusalém não estavam a cuidar bem dos assuntos e estavam a permitir que cristãos judaizantes andassem a espalhar a circuncisão. Por isso, quando Paulo vai a Jerusalém, era para resolver um problema. Não foi para pedir conselho. Não foi para pedir sugestões. Ele não se dirigiu à congregação-mãe como se a congregação-mãe agora tivesse um monopólio e agora dali sairia toda a orientação. Não, que o apóstolo Paulo recebeu orientações diretas do Cristo. Por isso ele foi a Jerusalém para corrigir um problema, para chamar a atenção homens. Como é que é possível que haja cristãos de Jerusalém a espalhar a circuncisão pelas congregações? Se nós notarmos, depois a carta que foi enviada por meio do apóstolo Paulo a várias congregações, os apóstolos e anciãos em Jerusalém acabaram por se desculpar ou justificar ou retratarem-se. Querem ver o que é que diz Atos 15? Diz lá o versículo 23. E a carta começa assim: os apóstolos, os anciãos, vossos irmãos, mandam saudações aos irmãos que são das nações que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Ouvimos dizer que alguns saíram do nosso meio, isto é, aqui de Jerusalém, e que vos causaram problemas com o que disseram. O que é que eles disseram? Ensinaram a circuncisão. E tentaram transtornar-vos. Porquê? Por dizer que a salvação dependia da circuncisão. Agora notem o que é que dizem os apóstolos na carta. Nós, isto é, nós apóstolos, porém, não lhes tínhamos dado quaisquer instruções. Notamos aqui que os apóstolos, de certa forma, foram chamados à razão por Paulo e Barnabé, e realmente estes irmãos judaizantes que estão debaixo da nossa supervisão andaram a fazer coisas que nós não demos autorização. Por isso, nós não temos culpa daquilo que eles fizeram. Mas ok, nós vamos nos retratar e vamos enviar aqui uma cartinha para os irmãos da Antioquia e para outras congregações para ficar de uma vez por todas claro que nós, apóstolos e anciãos aqui em Jerusalém, nós não estamos a promover a circuncisão. Por isso, o local de reunião ter sido em Jerusalém não foi por ser a sede de onde Jesus orientava. A reunião foi em Jerusalém porque Jerusalém foi a fonte de um problema. A congregação-mãe em Jerusalém estava a permitir que cristãos que estavam debaixo da sua jurisdição andassem a promover a circuncisão. Por isso a congregação-mãe em Jerusalém entrou em conflito com o Espírito Santo. Notem que só de ler estes versículos, este contexto, nós já percebemos que o apóstolo Paulo foi a Jerusalém, não por estar lá um coro governante, não por ser o centro administrativo internacional, não por ser a sede mundial de uma organização, conforme disse o nosso irmão David Splane. Nós só lemos o contexto, conseguimos perceber
que em Atos 15 não há nenhuma indicação da existência de uma centralização de poder, de um centro de logística, um centro de poder de decisão. Não, Atos 15 não deixa passar essa ideia. Nós até podemos chegar à conclusão que se tivesse que existir um corpo governante no primeiro século, seria o apóstolo Paulo. Ele escreveu mais de 50% dos livros do Novo Testamento. 14 cartas. 14. Mais de metade foram escritas por ele. E saindo da mão dele, não saiu de Jerusalém. Por isso, se as cartas que Paulo escrevesse tivesse sido um coro governante em Jerusalém, ok, poderíamos chegar à conclusão que realmente Jerusalém, estava lá os anciãos, os apóstolos, e era dali que Cristo orientava todas as congregações. Mas não. Pelo contrário. Jerusalém era um centro de problemas que teve que ser corrigido várias vezes. Uma delas foi por meio desta deslocação de Paulo e Barnabé a Jerusalém. Vocês não estão a tomar conta dos assuntos aí em baixo. O que é que está a passar aí em baixo? E notem, para agravar as coisas, este assunto não foi tratado por um corpo de meia dúzia de apóstolos e de anciãos. Os assuntos no primeiro século eram tratados na congregação e pela congregação. Isso é visível, se vocês notarem isto em Atos 15. E notem o versículo 3. Assim, depois de a congregação, isto é, a congregação de Antioquia, os ter acompanhado durante uma parte do caminho, ou seja, a congregação estava envolvida, estava a par do assunto, da polémica que estava a surgir lá em Antioquia por causa de cristãos que tinham vindo de Jerusalém. Então a congregação estava a par e acompanhou Paulo. Agora notem, quando Paulo chega a Jerusalém, notem o versículo 4. Ao chegar em Jerusalém, foram bondosamente recebidos pela congregação, pelos apóstolos e pelos anciãos. Notem que, mais uma vez, a congregação deu as boas-vindas. Não foi o coordenador do corpo de anciãos, não foi o pioneiro especial ou espacial que recebeu o apóstolo Paulo. Não, foi a congregação. E notem, a congregação estava a par do assunto. Porque mesmo quando a carta é escrita e entrega a Paulo e a Barnabé para eles seguirem caminho, notem quem é que teve a opinião. 15, versículo 22. Então os apóstolos e os anciãos, juntamente com toda a congregação, decidiram enviar a Antioquia homens escolhidos entre eles. E depois diz, escreveram esta carta e mandaram-nos por meio deles. Notem que foi os apóstolos, foi os anciãos, juntamente com toda a congregação. Pois isto não foi um assunto tratado à porta fechada. Este foi um assunto apresentado à congregação. A congregação opinou sobre o assunto. Por isso foi uma decisão da congregação. E a carta foi enviada, e claro, teve como remetente, e vocês conseguem ver isto no versículo 23. O 22 diz, os apóstolos e os anciãos, juntamente com toda a congregação, decidiram, e depois a carta tem como remetente os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos. Já não fala da congregação. Por isso o remetente foram os apóstolos e os anciãos, não é? Mas a congregação opinou sobre o assunto. Eram assim que eram tratados os assuntos naquela altura, com conhecimento da congregação. Por isso essa ideia dos assuntos serem tratados à porta fechada, conforme é feito na sociedade ou vigia, não tem respaldo bíblico. Pelo contrário, os assuntos eram tratados na congregação. E depois, o texto que foi lido pelo irmão Gage foi Atos 16:4, que diz lá, ao viajarem pelas cidades, transmitiram aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos, pelos anciãos em Jerusalém, para que obedecessem esses decretos. Portanto, este texto foi lido pelo irmão Gage e dá a impressão que foi uma decisão tomada por um grupo seleto de pessoas, dos apóstolos e anciãos, reunidos numa sala fechada, mas não foi assim o assunto tratado. O assunto foi tratado com a congregação. Está lá, juntamente com a congregação. Este texto de Atos 16:4 foi apresentado pelo irmão Gage, mas fora de contexto, porque foi omitido o facto dos apóstolos e dos anciãos não estarem a cuidar dos seus assuntos conforme deviam. E parece que esta decisão foi uma reunião que eles fizeram, que reuniram, olha, vocês têm que obedecer àquilo que nós estamos a estabelecer. Está bem, o apóstolo Paulo chegou ali, está bem, tudo bem, vamos levar essas orientações para termos um ensino globalizado, uniformizado. Não foi isso. Não foi isso. Eles foram chamados à atenção.
E claro, pois a decisão é deles, sim. Decisão no sentido de, ok, nós, o que andaram a dizer não é da nossa responsabilidade, por isso fica claro, né, que nós não estamos a apoiar a circuncisão. Por isso não vos acrescentemos nenhum fardo adicional, a não ser que vos abstenhais de fornicação, de coisas estranguladas e do sangue. Se fizerem isso, ireis prosperar. Boa saúde para vós. Foi assim que terminou a carta que nós conhecemos. Mas o contexto é este. Mas isto, nos vídeos do nosso irmão David Splane e do irmão Gates, dão a entender que Paulo subiu à sede mundial. Ali era a sede mundial. Eles foram lá porque aquilo é a sede mundial. Em 36 da Era Comum, ele foi à sede mundial em Jerusalém. A congregação de Jerusalém é que geria as outras congregações. Os apóstolos e os anciãos em Jerusalém proviam constantemente alimento espiritual, orientação e ajuda prática para o povo de Deus no primeiro século. Eles compunham o corpo governante. Deram a entender que Paulo foi a Jerusalém pedir conselho, com que se ele fizer fosse tapado e não percebesse o problema da circuncisão. Até podemos dizer que a congregação de Antioquia provavelmente poderia estar preocupada em que Jerusalém estivesse a impor uma autoridade com novos ensinos. Antioquia talvez pensasse, mas como é que aqueles irmãos lá embaixo, em Jerusalém agora, estão a ensinar a circuncisão? Porque já temos aqui irmãos lá da Judeia que estão a ensinar isto. Por isso, Atos 15 não passa a ideia que Jerusalém era uma sede mundial de orientações. Não passa essa ideia. Pelo contrário, é que se houvesse um corpo governante lá no primeiro século, em Jerusalém, eles estavam a ser acusados de não cuidar do assunto. E até seria insensato para a congregação de Antioquia agora tentar corrigir um coro governante lá em Jerusalém. Por isso aquilo que se pode descortinar de Atos 15 é o oposto. Por isso, Paulo não foi a Jerusalém por uma submissão a um hipotético coro governante, mas foi para anular o efeito do ensino destes problemáticos de Jerusalém. Jerusalém era uma sede de problemas. Por isso, o irmão David Splane, em parte, tem razão, que diz que Jerusalém era a sede mundial, só que era a sede mundial dos problemas. Era a sede mundial dos cristãos judaizantes. Era a sede mundial dos polémicos. Porque se Jerusalém fosse a sede mundial, isto estava bonito. O cristianismo seria profanado em poucos anos. Poucos anos. Felizmente, que Jerusalém não era a sede mundial. E que Cristo usava outros meios, que nós vamos ver no segundo vídeo, como é que Cristo então dirigia a congregação do primeiro século. Sabe, o problema disto tudo e a questão que se levanta é, nós vimos dois trechos de dois vídeos dos membros do corpo governante a apresentar este assunto descontextualizado de Atos 15 para dizer que existia um corpo governante em Jerusalém e que Jerusalém era a sede mundial. A pergunta que se faz é, os membros atuais do corpo governante sabem ou não sabem do contexto de Atos 15? Sabem ou não sabem? É que se não sabem, ok, agiram por ignorância. Isto levanta um problema, não é? Porque eles dizem que são o canal exclusivo de Deus. E se não sabem um assunto destes, só que se consegue entender só pela simples leitura, levanta-se aqui um problema. Agora, se sabem qual é o contexto, o problema é muito mais grave. É que houve aqui um engano intencional, propositado. Isto sim é grave. Isto sim é grave. E acreditem que eu duvido, e acho que vocês também duvidam, que eles não conheçam o contexto de Atos 15. Então, se eles conhecem o contexto de Atos 15, por que razão promoveram um engano? Porquê é que deram a entender que Jerusalém era o centro de decisões? Quando o problema foi outro. Jerusalém estava a ser o centro de problemas. Porquê é que eles passaram essa ideia? A sugestão que pode ser dada a todos aqueles que frequentam as reuniões da Sociedade de Teologia é trocarem a vossa ferramenta de estudo das publicações para a Bíblia. Porque aquilo que nós temos estudado são publicações e depois vamos buscar a base bíblica. Mas nós vamos buscar a base bíblica a ensinos. Depois mostramos Atos 15.2 e Atos 16.4. Temos que fazer o contrário.
Devemos começar a estudar a Bíblia e depois encontrar algum comentário nas publicações. E vocês vão ver que vão entender as Escrituras de uma forma muito mais profunda. Por isso, aquilo que eu suspeito é que estes homens, o problema que eles têm, o medo que eles têm, é perder o controle sobre 8 milhões de pessoas que sustentam esta máquina, este império religioso chamado sociedade da religião. E eles tentam encontrar alguma base bíblica para dar sustentação à máquina que está em movimento. O que estes homens fazem é sequestrar a posição da autoridade que os apóstolos, em parte, tinham, mas não da forma como o querem usar. Eles tinham autoridade, sim, a autoridade que os apóstolos tinham ficou escrita. Isto usando até uma ilustração de um irmão, que os apóstolos serviram como um alicerce de uma casa. E, obviamente, o alicerce é uma parte fundamental para a sustentação da casa. Mas depois o alicerce é revestido por paredes, por reboco, por pintura, e depois dessa atenção é ao recheio. Tem que se pôr um telhado, tem que se pôr janelas, tem que pôr isso tudo. E depois os alicerces ficam escondidos. Ninguém mais liga aos alicerces. É isso que se passa com os apóstolos. Os apóstolos tiveram um importante papel de alicerçar a congregação cristã. Sim, mas depois de eles se espalharem, de morrerem, acabou que os alicerces estão feitos. Agora interessa é o que ficou escrito. E isso sim é que dá então sustentação. Agora, alguém que tenta sequestrar a posição da autoridade dos apóstolos para estabelecer um alicerce de uma congregação mundial, torcem as Escrituras e dizem que a congregação em Jerusalém controlava todas as outras congregações, para eles poderem, de certa forma, criar aqui existe então também, não em Jerusalém, mas em Warwick, uma sede mundial que gera todas as congregações, assim como acontecia na congregação em Jerusalém. Olha, o que eu posso dizer ao irmão David Splane, ao irmão Gage e todos os outros membros do corpo governante, eu não me queria sentar na cadeira onde vocês vão sentar. Só isso. Só isso. Não queria. Outro aspecto que foi mencionado aqui foi a forma como foi torcido Atos 15. Paulo subiu a Jerusalém porquê? Conforme diz Gálatas, por causa de uma revelação. Por isso, Paulo não subiu a Jerusalém para pedir conselho. Foi para corrigir. Corrigir o quê? Um problema que surgiu com irmãos lá em Jerusalém, que andaram a espalhar lá por Antioquia, por onde eles passavam, que agora nós, para sermos salvos, tínhamos de estar circuncidados. Por isso, o problema surgiu em Jerusalém. Por isso, Paulo, quando vai a Jerusalém, foi para corrigir um problema. Não foi para pedir conselho. Porque se esse problema tivesse surgido na congregação de Éfeso, Paulo tinha ido a Éfeso. Se fosse em Esmirna, tinha ido a Esmirna. Este é o contexto bíblico. Por isso, o local de reunião foi em Jerusalém, não por ser a sede de onde Jesus orientava, mas por Jerusalém ser a sede de um problema, ser a fonte de um problema. E o mais grave nisto tudo é que, e resumindo, se os membros do corpo governante sabem que descontextualizaram Atos 15 para promover um grupo chamado corpo governante para conseguir dominar sobre 8 milhões de pessoas, se este engano é intencional, propositado, eu não me queria sentar na cadeira onde estes homens se vão sentar. Por isso eu estou farto de repetir as palavras do Cristo em Mateus 24. Cuidado para que ninguém vos engane. O próximo vídeo que irei fazer é uma continuação deste. Vamos então ver quem é que realmente governava as congregações do primeiro século. Não era Jerusalém. Não eram os apóstolos. Os apóstolos acabaram por morrer e se espalharem. Então como é que a congregação do primeiro século, as congregações do primeiro século eram dirigidas? Eram orientadas? Fica para o próximo vídeo.